Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre o tema 1232 do Supremo Tribunal Federal. Um tema que ainda está em análise, ainda está em discussão, mas que é de suma importância para a Justiça do Trabalho. Eu queria conversar com vocês. O que diz esse tema? Esse tema basicamente vai falar sobre o reconhecimento do grupo econômico na fase de execução. Então imagine uma seguinte situação: a gente teve um processo, o processo de reconhecimento já transpassou, a gente está numa fase de execução, não está achando bens da empresa e tudo mais, e eu consigo tentar o reconhecimento do vínculo do grupo econômico, da responsabilidade solidária, somente na execução. E isso é possível? Né? Esse tema discute isso. Porque qual que é a regra geral? A regra geral é que a questão, certo, do reconhecimento do grupo econômico tem que ser citado desde a parte do conhecimento. Para quê? Para ter possibilitar o contraditório e ampla defesa das empresas. Então, eu não posso, já na execução, onde já tem um título executivo judicial ou extrajudicial, onde já está tendo a discussão de valores, incluir, né, uma empresa. Pelo menos essa é a regra geral. Então, a empresa teria que ser incluída, né, como grupo econômico desde o início. O que é o grupo econômico? É quando cada empresa, embora tenha sua autonomia, configura uma relação de coordenação e subordinação com uma empresa principal, a qual ela configura uma gestão de trabalho em similidade, certo? Quem vai definir o grupo econômico está no artigo 2º da CLT, né, acho que parágrafo 2º ou 3º, que define, né, a questão do grupo econômico, certo? Só que essa questão, para ter responsabilidade, a gente tem que ter uma verificação específica na fase de conhecimento. Eu tenho que incluir as empresas e falar, por exemplo, que aquele empregado trabalhava para ambas as empresas, que ele foi contratado para uma, mas tinha estava sob direção da outra e que essas empresas configuram-se em si, né, por identidade de sócios, por coordenação de objetivos e tudo mais, um grupo econômico e, portanto, ambos devem responder solidariamente, né? Todo mundo vai responder pelo valor total da dívida em caso de condenação, eventualmente, na execução. E por que isso tem que ser feito desde o conhecimento? Porque para possibilitar a empresa, né, se defender de todas as formas possíveis, falando que tem ou não reconhecimento, alegar ilegitimidade, coisas nesse sentido. Então, é muito importante já alegar de imediato, desde a inicial, porque não tem essa discussão. Se você coloca desde o processo de conhecimento e passa sobre todo o crivo e ao final é reconhecido o vínculo, na execução não existe mais essa discussão. Mas vamos supor que você não sabia ou não colocou, certo, na fase de conhecimento. Agora está na execução. A execução está uma execução frustrada. Mas você sabe que existe esse grupo econômico. Você tem os fundamentos para provar isso. E o mais importante, a outra empresa que configura a parte do grupo econômico tem o valor para pagar a dívida do seu crédito trabalhista. E aí, eu consigo fazer a inclusão, nesse caso específico, só na execução? A regra geral, há uns anos atrás, antes de 2023, antes do tema chegar, era que não. Né? A maioria dos juízes indeferiam esse tipo de pedido, certo? Por quê? Por causa que, mesmo que o crédito trabalhista seja especial, tenha especial relevância, seja um crédito de natureza alimentar, ainda assim deve-se respeitar o crivo do processo de conhecimento com relação ao reconhecimento do grupo econômico, por causa que a matéria tem que ter a possibilidade de contraditório ampla defesa, que é essencial na parte de conhecimento, para verificar quem tem o direito. Não se poderia alegar direto na execução. Porém, agora, né, com o julgamento do tema 1232 do Supremo Tribunal Federal, né, a história talvez mude, né, vai depender da interpretação dada. Que agora está discutindo justamente isso. Eu consigo incluir empresas na execução? E se eu conseguir, o que isso auxilia o empregado e dificulta a empresa? Basicamente, se for conseguido a possibilidade da inclusão só na execução, vai possibilitar que o empregado, se tiver o crédito trabalhista dele frustrado na fase de execução, consiga manejar a execução em face de uma outra empresa, sem precisar de desconsideração da personalidade jurídica, direta, inversa, sem precisar de nada. Vai poder incluir o reconhecimento do grupo econômico de uma vez só, certo? Desde que comprovados os requisitos, certo? Para isso ser possível, logicamente vai ter que ter o crivo do contraditório e da ampla defesa, certo? Segundo o que está sendo discutido. A maioria da interpretação dos juízes do Supremo Tribunal Federal, lógico, como eu falei, ainda não foi decidido, pode ter virado de reflexo e tudo mais, mas tem no sentido de que não, deveria ser desde a parte do conhecimento. Mas tem alguns que já falam que como o crédito trabalhista ele é essencial e tem caráter alimentar, ele é diferenciado de outros créditos, é possível buscar o reconhecimento desse tipo de vínculo, especialmente se tiver uma execução frustrada, certo? A fim de conseguir contemplar o pagamento, né, desses valores, certo? O que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia, o mais importante é você, inclusive, se estiver atuando como advogado, incluir, certo?
desde o início do processo de conhecimento à empresa, certo? E pedir o reconhecimento do grupo econômico, desde o início. Esse é o ideal. Ah, esqueci tudo, vou tentar fazer na execução. Você pode tentar fazer na execução. E se você tentar, vai ficar o processo de execução sobrestrado, discutindo por causa que esse tema tem repercussão geral e suspendeu todos os outros processos. Então o processo vai ficar sobrestrado até o julgamento desse tema, certo? Agora, vamos supor que esse tema seja pró o empregado e possibilite o reconhecimento, né, do grupo econômico na fase de execução. Vai ter muito advogado que, se tiver esse posicionamento, vai tentar não incluir ele na fase de conhecimento e deixar direto para execução. Porque aí, se tiver essa possibilidade, convém comigo que é muito mais fácil discutir isso em execução do que no processo de conhecimento, certo? Então, são ambas questões que o judiciário vai ter que se debruçar, né, que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debater sobre isso. Patrick, você já conseguiu reconhecer alguma questão de grupo econômico na fase de execução? Já, mas era um pouco diferente. Não era uma empresa propriamente dita, era um ente público, certo? Era uma Santa Casa. Então, eu consegui fazer a vinculação ao município na fase de execução que não tinha sido feito antes. Eu peguei, né, basicamente, um processo de outro advogado, enfim, foi passado a mim. E aí eu consegui fazer essa inclusão lá alegando crédito alimentar e tudo mais. Então foi possível fazer esse manejo, mas não é o entendimento, pelo menos, que tem se prevalecido. O entendimento que prevalece, inclusive, se você precisar na jurisprudência, é no sentido de que eu preciso ter o processo de conhecimento para poder incluir no grupo econômico esse reconhecimento de vínculo, certo? Não pode ter isso só na execução. Eu consegui uma única vez, certo? E agora tem essa discussão chegando para o Tribunal Federal, certo? É mais uma conversa mesmo para eu explicar sobre esse tema, a relevância dele, certo? Especialmente o crédito trabalhista na fase final da execução, que vai discutir, pode mudar muita coisa, né? Pode possibilitar várias teses, né? Para o próprio advogado, como ele vai cuidar da tramitação do processo, né? Às vezes não incluir no conhecimento e já incluir na execução, né? O reconhecimento do grupo econômico, discutir tudo já na execução, quando já tiver um título judicial, né? Dependendo de como formalizar essa tese. Por enquanto está suspensa, certo? E aqui, né, vem nossa recomendação. Eu entendo que para o empregado faria muito sentido, até porque evitar execuções frustradas, e nesse aspecto sim, mas para a empresa, né, que não foi citada e intimada no processo de conhecimento, é extremamente prejudicial. Então vai depender sempre do lado que você estiver advogando, né, ou para a empresa ou para o empregado. Né? Então, dependendo de como se der esse julgamento, ele vai prejudicar um lado, né, específico. E, né, você, enquanto advogado, quando defendendo um ou outro, vai ficar feliz. Vamos supor, se você defender mais o reclamante, ficar feliz por um lado, se defender mais o reclamante, ficar triste por outro. Então, tem que se pesar isso. Mas eu queria saber, qual que é a sua opinião sobre esse tema? O que, que você acha que vai ser julgado? Coloque nos comentários, se tiver eventual dúvida, eu fico à sua disposição.